Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês o melhor conteúdo para vocês fazerem o diagnóstico com precisão, terem resultados desde a primeira sessão, serem acupunturistas fora da curva, que saiba tratar a emoção do seu paciente, que é a causa dos desequilíbrios energéticos e físicos. Então, se você quer aprender a tratar a raiz do problema com eficiência, né? Sabendo seguir o curto, médio e longo prazo, fazendo a dessensibilização das emoções, uma limpeza energética, uma limpeza emocional, né? Então o seu lugar é aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um caso clínico incrível a respeito de indecisão, tá? Indecisão, acupuntura, caso clínico, indecisão. Isso, garoto, muito bem. Vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, tá? É uma satisfação enorme ter cada um de vocês, tá chegando uma galerinha nova aí, sejam todos muito bem-vindos, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Lembrando que segunda-feira que vem, dia 8 de maio, começa o nosso laboratório de acupuntura na inteligência emocional. Mas o que é o laboratório de acupuntura na inteligência emocional, né? É um evento online e gratuito, na qual vou passar com vocês 4 aulas para que definitivamente vocês possam entender todo o processo de como dessensibilizar as emoções, trazendo isso para o racional, trazendo isso para o consciente, né? Conscientizando os desequilíbrios energéticos e emocionais dos seus pacientes, a ponto de trazer um autoconhecimento, um autocontrole das emoções e, por fim, promover a inteligência emocional. Então, é um laboratório porque é um processo de transformação. Então, você não pode ficar de fora. São 4 aulas, são nos dias 8, 10, 11 e 14, às 8 horas da noite. A partir desse momento, então, nós vamos fazer uma grande revolução aí, uma transformação na vida de cada um de vocês, num processo de melhora do processo de uma linha terapêutica com mais eficiência. Beleza? Então faça sua inscrição, o link está lá na minha bio, qualquer dúvida estou sempre à disposição. Vamos lá? Vamos falar de um caso clínico sobre indecisão hoje. Hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Quero trazer o caso clínico, mas quero trazer algo a mais para a gente raciocinar através de toda a fisiologia energética, entender, né, todo o processo por trás da indecisão. Não só, né, ficar falando sobre pontos, mas entender o porquê que nós precisamos da decisão, como que a decisão é importante e como nós podemos ajudar nós e também ajudar os nossos pacientes com indecisão. Beleza? Então vamos lá. Nossa paciente hoje é uma paciente do sexo feminino, de 42 anos de idade, e a principal queixa dela é uma queixa de indecisão. Tá? Ela mora com os pais, né? Não tem uma boa relação com eles, então ela deseja sair, ela deseja crescer, né? E ela está tentando sim sair de casa, está juntando dinheiro para isso, né? Mas ela não consegue tomar esse processo de decisão no momento certo. É uma paciente que namora, mas ela tem muito medo do julgamento dos outros, né? Então, além de tudo isso, ela tem um medo de julgamento aqui, ó, principalmente do pai. Tá? Então, olha só que tem uma relação com o pai também um pouco mais complicada, né? Trabalha muito, né? Vive cansada, então o cansaço, né, ele pode vir de uma forma muito mais abrangente, porque não é um cansaço só físico por trabalhar muito, é um cansaço mental, né, por gastar muita energia tentando achar métodos para tomar a melhor decisão, tá? Então o cansaço, e ela sente cansaço principalmente após o almoço. Tá? Então depois nós falamos um pouquinho também sobre esse cansaço que é importante, tá? O intestino é preso, tá? Constipação intestinal, tem muito suor, sua muito, tá? Então vamos falar a respeito desses processos.
A pressão ela é mais baixa. A pressão é mais baixa, tá? Bebe pouca água. Olha só que interessante, né? Porque ela tem um excesso de suor, provavelmente tem um quadro de que bebe pouca água, né? Olha só que interessante, né? Porque tem alguns processos, né, que vão interferindo em toda as questões físicas dessa paciente, né? Então, se nós pararmos para analisar aqui, ó, dentro da fisiologia energética, ela tem algumas alterações físicas, algumas alterações energéticas e algumas alterações emocionais. Como nós vamos fazer essa validação? Nós vamos fazer isso através de um processo da fisiologia energética, então, seguindo pela anamnese, pelo diagnóstico preciso da língua e pela linha terapêutica que nós vamos seguir, sabendo avaliar as questões emocionais também. Então, olha só, essa paciente é uma paciente que tem muita indecisão. O que está pegando para ela, a queixa principal dela é a indecisão. Tá? Então, essa indecisão, né, ela tem gerado alterações nessa paciente. E a indecisão é do elemento madeira porque o principal Zangfu, que coordena a decisão, é a vesícula biliar. Tá? Mas nós vamos falar um pouquinho da indecisão de uma maneira muito mais abrangente, de uma maneira muito mais global, tá? Então vamos lá, porque nós precisamos entender esse processo de uma maneira muito mais sistemática. Tá? O medo de julgamento, medo de julgamento principalmente do pai, então tem um certo medo aqui também, tá? Associado. É uma paciente que sente muito cansaço, principalmente após o almoço, né? O cansaço após o almoço está aqui na Terra. Só que nós temos que entender um fator, né? O cansaço, ele está ligado a 3 energias, tá? 3 energias. Então o cansaço, ele pode vir por conta de um desgaste da energia Jin-Chi, que é a energia ancestral, né? Um desgaste da energia ancestral que não faz uma boa fisiologia energética, né, de interação das energias primárias, então também pode gerar o cansaço. Pode ter o cansaço pela energia Yang, né? O paciente pensa muito, né, gasta muita energia tem muita atividade mental, então vem o cansaço mental, né, da energia Yang. Pode ter o cansaço de energia Yin-Chi, que às vezes não alimenta muito bem, ou tem muita energia densa, acumula muita umidade, mucosidade, fleuma, que também pode gerar, né, uma estagnação, a energia não circula direito, e isso também gerar o cansaço. Tá? Então precisamos entender todo esse processo, porque ainda podemos ter um cansaço que está acometendo as energias secundárias, como por exemplo o sangue. O sangue é a junção das 3 energias primárias. E aí nós temos que entender que definitivamente, né, esse cansaço ele pode vir pelo acometimento dessas 3 energias primárias ou até de uma energia secundária. E aí, né, nós vamos entender isso através de um diagnóstico, através do padrão de desequilíbrio energético que nós podemos avaliar pela língua ou pelo pulso, um método que você achar mais fácil. Mas só para a gente ter uma ideia aqui, eu gosto de fazer as coisas bem completas aqui, tá? Vamos entender um pouquinho como nós podemos, né, atingir, né, atuar nessas energias de uma maneira sistemática. Então, se você não conseguiu descobrir o cansaço, a fonte do cansaço do seu paciente, você pode fazer um tratamento mais sistêmico a princípio, até você conseguir chegar na verdadeira causa desse cansaço. Tá? Então, se o paciente tem um acometimento de energia Yang-Chi, de energia Yang-Chi, de energia Yin-Chi ou de sangue, nós podemos fazer esse tratamento com pontos originais, né? Com pontos originais que tratam definitivamente a energia específica desse elemento. Tá? Então aqui, ó, o ponto original da energia Jin-Chi é o ponto R3, né? Que coordena a energia do órgão, né? do rim. Então, ele que metaboliza a energia ancestral, então nós podemos melhorar a energia de Yin-Chi com o ponto R3. Tá? Nós podemos melhorar a energia Yin-Chi com o ponto P9.
Ponto P9 é o ponto original do pulmão, que capta melhor a energia Yang-Qi, né? Abre os brônquios, melhora a captação da energia Yang-Qi, certo? De energia Yang-Qi, nós temos o baço 3. O baço 3 é o ponto original que trata, né, as questões da energia Yin. Então nós podemos usar ele para diluir essa energia que está densa e melhorar esse cansaço. Tá? E o sangue? O sangue é o ponto F3. Tá? Mas quando a gente vai tratar o sangue, eu gosto de tratar o sangue com o F3 associando as energias primárias. Porque se nós não dermos uma boa matéria-prima, o sangue, sendo energia secundária, ele também será comprometido. Então, posso usar os 4 pontos. Então, usando esses 4 pontos, nós podemos trabalhar o cansaço de uma maneira mais sistemática. E podemos ir ainda mais longe. Podemos ir ainda mais longe um pouquinho, tá? Se o cansaço for de energia Yin, nós podemos usar BP4 com CS6 de vaso maravilhoso. Se for de energia Yang, nós podemos usar P7R6 como vaso maravilhoso. Se nós tivermos uma alteração também, né, de energia ancestral, P7 com R6 é o vaso maravilhoso que vai atuar também ali na energia de Yin. E se for do sangue, eu prefiro usar VB41-5. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguiram pegar o quanto nós podemos fazer uma análise minuciosa com a fisiologia energética e seguir uma linha terapêutica muito mais eficiente? Fez sentido para vocês? Hoje esse café com acupuntura hoje ele vai estar brutal. Brutal, porque eu quero entrar nessas questões muito mais afundas aqui para vocês entenderem. Tá fazendo sentido? Sim ou não? E olha que eu ainda estou apenas no processo do cansaço ainda. Mande a cabecinha saindo fumaça aí se fez sentido para vocês. Deixa eu entender. Então, olha só. Além de tudo isso, essa paciente tem constipação intestinal. Ela tem um excesso de suor que vem por conta de um calor. Ela tem uma pressão mais baixa. Tá? Ela tem uma pressão mais baixa. Show! Você está fazendo sentido para você? Então, estamos no caminho certo. Tá? Ela tem uma pressão mais baixa. Ela bebe pouca água. Olha, ela bebe pouca água mesmo tendo um excesso de calor. É uma paciente asmática. Olha, ela tem todo um processo, né, de interferência dos 5 elementos, mesmo não sendo geral. Então isso já nos mostra uma certa cronicidade. E essa cronicidade, então, precisamos entender ela de uma maneira mais abrangente, porque isso levará um tempo maior até buscar um reequilíbrio. Tá? Então agora eu vou trazer a foto da língua dela para a gente fazer a avaliação, porque eu preciso falar mais a respeito da indecisão, assim como nós fizemos no cansaço. Energia Yang e Jin é P7R6. Tá? Ah, professor, e o ID3 bexiga 62? Eu gosto de trabalhar o ID3 bexiga 62 mais para as questões estruturais, tá? Coluna, articulações, dores articulares, dores na coluna, tá? Show de bola? Incrível. Então vamos lá, deixa eu trazer a foto da língua aqui para nós fazermos esse debate. Para nós avaliarmos minuciosamente e complementarmos essa avaliação inicial que nós fizemos. Vamos lá? Vamos fazer esse diagnóstico de língua? Primeiro fator que nós avaliamos na língua é a saburra. Tá? A saburra. Então, essa língua, ela apresenta saburra ou ela não apresenta saburra? Se ela apresenta saburra, tem uma característica de uma saburra mais branca ou mais amarela? Como vocês fazem a análise dessa saburra? Está presente ou ausente? Se estiver presente, branca ou amarela? Sem saburra, né? Praticamente ausente de saburra. Então não tem saburra. Não tem saburra, perfeito. Se não tem saburra, vamos para o próximo passo. O próximo passo é avaliar a cor dessa língua. Qual que é a cor dessa língua? É uma língua mais pálida, mais arroxeada ou mais vermelha?
É uma língua mais pálida, mais arroxeada ou mais vermelha? Show de bola! Uma língua mais vermelha. Uma língua mais vermelha. Tá? É uma língua com uma tonalidade mais vermelha. Perfeito. Terceiro fator que nós vamos avaliar são as alterações de forma. As alterações de forma. Essa língua tem alteração de forma? Tem fissuras? Ela está edemaciada, volumosa? Tem marcas de dentições? O que essa língua apresenta de alterações de forma? Uma fissura profunda, né? Em especial no triplo aquecedor médio e triplo aquecedor superior, em especial no pulmão, né? Perfeito, uma fissura. Também mostra um leve edema, né? Não é aquele edema que a língua chega a bater nas laterais dos cantos dos lábios, né? Mas sim levemente edemaciada, com algumas marcas de dentições nas laterais. Perfeito, perfeito. Então, edemaciada, edema e denteada. Perfeito. Olha só, vamos mais a fundo no último passo que nós vamos avaliar nessa língua, que é a umidade. Essa língua, ela apresenta mais para seca ou mais para úmida? Ela tem brilho, ela tem acúmulo de líquidos orgânicos ali nela? Vocês acharam ela desviada? É porque como a gente tira toda a identificação do paciente aqui, se a gente olhar um pouquinho pelos dentes dela, né, parece um pouco desviada, né? Um leve brilho, né? Tem um leve brilho, não é algo que chama muita atenção, mas ela tem sim um pouquinho de umidade e algumas regiões um pouco mais seca, né? Então, está ali no meio termo, né? Nós podemos colocar as duas coisas, né? É uma língua que está úmida em algumas regiões, em especial mais nas laterais, e mais para seca ali na região do centro, né? Não é uma língua que chama tanta atenção na questão mesmo da umidade, tá? Perfeito. Tá? E a gente pode colocar um pouquinho desviada, tá? Mas não é algo que eu colocaria como que eu bateria o martelo nesse momento. Até porque nós estamos vendo só um pedaço do rosto da paciente. Essa análise seria melhor nós vermos de um padrão mais geral, tá? Mas podemos imaginar que ela tenha sim um pouquinho de desviado, tá? Show de bola, né? A linha central dos dentes superiores não está no meio. Perfeito. Então podemos levar em consideração um pouquinho disso. Eu não vou levar agora por uma análise mais macro, tá? Mas podemos sim pensar no desviado. Show! Vamos traduzir o que nós achamos então para os padrões de desequilíbrios? Então, se não tem saburra, essa paciente tem uma deficiência de Ti do estômago. Deficiência de Ti do estômago. Se ela está vermelha, ela tem um pouquinho de calor. Um pouco de calor, né? Ó, professor, vejo no centro um pouco arroxeado. Olha só, é interessante porque como tem uma fissura bem profunda, tá? Nós podemos sim imaginar que tem um leve arroxeado ali na região, tá? Até mesmo por questões de sombra, tá? Como é uma foto, né? Essas análises ficam um pouco mais comprometidas por causa da iluminação de tudo, mas pode ter sim, tá? Se nós analisarmos bem ali o centro, nós podemos ver algumas regiões mais arroxeadas. Não é o que chama mais atenção, tá? Mas podemos também levar em consideração esses fatores, tá? Show de bola! Se tem fissura, tem uma deficiência de energia em Ti do baço. Se tem edema, tem uma estagnação de Ti do baço. E se está denteada, se tem alteração de forma nas laterais, nós também temos uma estagnação de Ti do fígado e da vesícula biliar.
Se está úmida, nós temos uma deficiência da energia yang-qi do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. E se está seca, nós temos calor, que já foi mostrado ali na cor mais avermelhada da língua. Tá? Esse roxo no meio, então, seria uma estagnação de sangue. Tá? Seria uma estagnação de sangue. Perfeito? Show! Vamos lá, então. Vamos trazer isso aqui para a nossa anamnese, né? Para a nossa anamnese. Olha só. Então, vamos lá. Essa paciente, então, tem uma deficiência de Qi do estômago, né? Lembra que nós falamos lá a respeito do cansaço? Ó, deficiência de energia em Qi. Então, nós já sabemos que ela tem alteração do Qi do estômago, né? É uma paciente que tem calor, perfeito, tem calor, ela tem um excesso de suor, né? O suor vem para gerar uma diminuição da temperatura do corpo, tá? E quando a língua está toda arroxeada, tem estagnação de sangue, tá? Tem estagnação de sangue. Perfeito? Deficiência também da energia em Qi do baço, que está gerando uma estagnação de Qi do baço. E essa estagnação já chega lá na madeira também gerando uma estagnação de Qi. Olha só que interessante, porque se nós fizermos aquela avaliação minuciosa, né, do arroxeado, do desviado, também tem uma estagnação de sangue e uma irregularidade de sangue. Então, essa indecisão dela está gerando uma estagnação de sangue que pode estar gerando, né, esses processos, essas transições, como a irregularidade por conta do desviado e a estagnação não só de energia, mas também de sangue nas partes arroxeadas. Tá? Certo? Perfeito. Ó, existem alguns pontos mais claros na língua. Pode ser o início de uma deficiência de sangue, sim. Tá? Perfeito? Então, olha só que interessante, porque essa indecisão dela pode estar causando ainda mais processos de desequilíbrios energéticos. Tá? E aí, além de tudo isso, ela tem uma deficiência, né, de energia yang-qi do pulmão, que justifica por conta da asma, da constipação intestinal, e ela também tem mais calor ali na língua, mostrando o consumo dos líquidos orgânicos, né? Olha só que interessante, porque ela tem um comprometimento geral, né, dos 5 elementos, né? E também nós temos esse processo um pouquinho mais adiantado, que ela já tem o medo do julgamento, né? O medo do julgamento do pai, que ainda não chegou num padrão de desequilíbrio da língua, mas já está num padrão de desequilíbrio emocional. O próximo passo é chegar na língua. Show? Então, olha só que interessante isso aqui, porque nós falamos no início que ela tem um cansaço. E esse cansaço, então, ela vem por uma deficiência da energia yang-qi, por uma deficiência da energia yin-qi, né, o comprometimento do metal e da terra, e também um comprometimento do sangue. Olha só que interessante, porque ela não tem um comprometimento maior, né, do elemento água ainda. Então, nós poderíamos usar para esse cansaço dela P9, baço 3 e F3. Show? Incrível isso, né? E agora que nós já sabemos que ela tem todo esse processo, né? Nós precisamos entender, né, como nós podemos melhorar a decisão dessa paciente. E a decisão, então, ela vem por um processo maior, né? Todos nós falamos a respeito, né, da decisão vir por conta, né, de auxílio dos pontos VB40 e VB14, certo? VB40 e VB14 são pontos que melhoram a decisão. O VB14 aqui na região, né, do córtex pré-frontal, que é uma região que domina todo o planejamento, todo o discernimento, né, e a decisão. E o ponto VB40, que também tem estímulos em ascendência que vão atuar diretamente nessa região. Só que o processo de decisão, ele vai muito mais além do que esses fatores em si, do que só 2 pontos. Porque para nós termos a decisão, nós vamos ter que passar por vários fatores
determinantes. Então vamos lá, deixa eu trazer aqui para vocês, deixa eu ver se fica. Oh, show de bola, o slide ficou, olha que maravilha. Então, presta atenção nesse slide, porque esse slide ele é um grande divisor de águas na nossa vida. Para que a nossa vesícula biliar ele tenha um processo de decisão, nós precisamos então de passar por vários fatores. Olha aí, a tomada de decisão ela é feita pela vesícula biliar. A tomada de decisão ela é feita pela vesícula biliar. Então, se nós temos uma decisão, nós temos o comprometimento da vesícula biliar, mas não basta nós chegarmos apenas na vesícula biliar e estimular ela, porque para nós tomarmos a decisão, nós precisamos, né, de ter primeiro uma força de vontade. Então, para a tomada de decisão, o primeiro fator é força de vontade. Essa paciente, ela pode tomar a decisão da vida dela, que é querer sair da casa dos pais. Mas se ela não tiver a força de vontade para trazer a ação, ela não vai sair, mesmo ela estando decidida. Então a força de vontade é que vai dar a ação. Ação aqui para a realizar definitivamente o que ela decidir, tá? Mas não basta ter só força de vontade. Não basta ter só força de vontade que vem dos rins. Nós precisamos também de planejar, de ter uma capacidade de planejamento. E essa capacidade de planejamento vem de quem? Vem do fígado. Do fígado. Então nós precisamos melhorar os rins para trazer a ação, para trazer a força de vontade, e também precisamos melhorar a capacidade de planejamento que vem do fígado. Porque mesmo se essa paciente ela tem a força de vontade, ela tem a decisão, se ela não planejar como ela vai fazer isso, ela não vai conseguir. E olha, ela já está começando a planejar. Ela já fala que ela está juntando dinheiro para materializar essa vontade dela. Então precisamos fortalecer isso, porque sem planejamento ela pode sair da casa, não conseguir se manter e ter que voltar. E aí gera um processo ainda maior de decepção, de frustração, de insatisfação, tá? E para tomada de decisão ainda precisamos, né, de clareza mental. Precisamos de clareza mental. Precisamos melhorar o processo, né, da mente para nós sabermos o melhor caminho a tomar quando nós tivermos a decisão. Quando nós tomarmos definitivamente a decisão. E quem dá essa clareza mental é o coração. É o coração. E além de tudo isso, ainda precisamos fortalecer o intestino delgado, porque é ele que vai fazer a descrição, né? Ele que vai dar a capacidade discriminatória para a gente saber realmente como fazer uma avaliação crítica, né? Uma avaliação crítica de todo o processo, tá? Beleza. Eu tenho vontade de sair de casa, eu quero sair de casa, eu quero seguir a minha vida, eu tenho 42 anos, eu preciso seguir a minha vida. Mas como que eu vou fazer isso? Tá? Qual é o caminho? O que eu preciso fazer? Quando eu sair, o que eu vou precisar, né, de fazer para definitivamente que essa decisão minha aconteça da melhor forma possível? Senão, nós podemos tomar uma decisão. Eu posso tomar uma decisão, eu vou montar uma empresa de detergente. Tomei a decisão. Mas se eu não tenho força de vontade, eu não consigo fazer. Se eu não planejo, eu posso fazer, mas vai dar errado. Se eu não tenho clareza mental, eu não sei o melhor caminho para fazer. Será que eu tenho capacidade para montar uma empresa de detergente? Ou eu tenho que ter clareza mental para fazer, para imaginar os processos, para saber tudo? Ter um know-how para isso, né? Ou então também ter a avaliação crítica, né? Nossa, beleza, eu vou montar uma empresa de detergente, mas eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que fazer isso, eu tenho que alugar um local, eu tenho que comprar maquinário, eu tenho que comprar embalagens. Tá entendendo? O processo, tanto que ele é mais a fundo do que nós imaginamos.
E é isso que faz toda a diferença, porque senão eu tomo a decisão, eu tenho força de vontade, eu planejei, eu tive clareza mental, mas eu não tive uma avaliação crítica, vou dar errado, frustração, insatisfação, tristeza, pânico, medo, preocupação, ansiedade, e aí compromete todo o processo, toda a cadeia emocional. Tá? Então agora, para nós sabermos fazer isso de uma maneira mais abrangente, né? Para a gente chegar aqui no processo de decisão, que é da vesícula biliar, nós precisamos passar por todas essas etapas. Então, quando você for tratar o seu paciente que ele é indeciso, que ele quer tomar uma decisão, planeje fazer esse passo a passo, entender esse mecanismo. E aqui, então, para a força de vontade, R3 mais R7 vão ajudar, tá? Porque o R3 é o ponto original, tá? É o ponto que melhora a energia de ti para trazer a força de vontade, para trazer a ação, tá? O planejamento, ele é melhor feito com os pontos F3 mais F8, tá? O F3 é o ponto original do fígado e o F8 melhora a circulação de sangue, tá? Melhora a circulação de sangue. Para quê? Porque o fígado, para ele ter uma capacidade de planejar, ele tem que ter um livre fluxo de sangue, um livre fluxo de energia para trazer a nutrição de todas as estruturas, em especial do sistema nervoso central, em especial do córtex pré-frontal, que gera um processo de planejamento, tá? A clareza mental, pontos C7, que é o ponto original, mais o ponto C3, que vai clarear a mente, vai diminuir, vai estabilizar a energia Yang lá para trazer clareza mental, para que as suas sinapses ocorram de maneira linear, tá? Para ter uma avaliação crítica, ID5 é o principal ponto. Ele melhora o discernimento, tá? É um ponto que atua diretamente no intestino delgado, melhorando a capacidade discriminatória, avaliação crítica e discernimento. Tá? E por fim, né, os pontos que eu já falei, VB40 para decisão, mais VB14 vão auxiliar no processo de decisão. Olha só que interessante, porque agora vocês têm o passo a passo para vocês entenderem toda a fisiologia energética da decisão. Faz sentido isso para vocês? Essa explicação clareou para vocês de alguma forma? Tá? Mara, cheguei atrasado, vai ficar gravado? Sim, vai ficar salvo, tá? Ao final do Café com Acupuntura, eu tiro foto do quadro, posto no canal do Acupunturista no Telegram, né? O Telegram foi derrubado, ele acabou voltando agora por uma decisão judicial, então já está normalizado, já está funcionando novamente, tá? Então vocês podem entrar lá, fazer a sua inscrição no canal do Acupunturista no Telegram, tá? Que lá eu passo todos os passo a passo do Café com Acupuntura e todo um processo de sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa, tá? Posso usar todos ao mesmo tempo? Pode usar todos ao mesmo tempo se o paciente tiver desequilíbrio em todos esses elementos. Se ele tiver, um paciente que só tem indecisão e não tem discernimento, então você pode usar só o intestino delgado e a vesícula biliar, se o paciente já tem força de vontade, planejamento e clareza mental. Geralmente nós temos muita alteração de todos esses processos, então geralmente eu faço tudo, tá? Pontos eu não uso em tonificação ou sedação, apenas em harmonização. A única forma que eu uso tonificação e sedação são pontos Ushu antigos. Ushu antigos. Certo? Vamos aprofundar um pouquinho mais em todo esse processo aqui? Vamos aprofundar um pouquinho mais? Porque aqui ainda nós podemos entrar juntamente com as dessensibilizações, juntamente com esse processo. Para quê? Para trazer esse paciente num processo de autoconhecimento. Porque melhor que ajudar ele na tomada de decisão é ajudar ele a ter um autoconhecimento para ele entender todo o processo. Perfeito? Então olha só, vou trazer aqui para mim, tá? Quais pontos para clareza mental mesmo? C3 e C7. Tá? Professor, se o indeciso toma decisão e depois entra em pânico por não saber se tomou a decisão certa e entra em pânico, aí mais um fator para você
aumentar a força de vontade dele e a ação. Se ele tem medo, é porque ele não está tendo a força de vontade direito ou a clareza mental e a avaliação crítica. Um desses processos deu errado. Se um desses processos deu errado, ele entra em pânico. Aí não só em pânico, ele pode entrar em crise de ansiedade, ele pode entrar em depressão, em tristeza, em insatisfação, em frustração, em raiva, tá? Então, se falha em qualquer um desses processos, se tem falha em qualquer um desses processos, pode gerar ansiedade, preocupação, insatisfação, pânico ou frustração. Tá? Respondido? Show. Então vamos lá. Porque nós podemos ainda ir mais longe. Porque essa paciente nos falou um detalhe muito importante que é: eu tenho medo da rejeição. Eu tenho medo do julgamento, principalmente do meu pai. Então, o conflito familiar ali, mesmo com o pai, é algo interessante. Que nós podemos, então, fazer isso trazendo para essa paciente uma limpeza maior, fazendo uma dessensibilização gestacional. Para trazer esse autoconhecimento, tá? E depois nós vamos fazer a dessensibilização, então, também desse processo. Dessensibilização da água para dar a força de vontade, tá? Então, dessensibilização da água para trazer a força de vontade, dessensibilização da madeira para trazer o planejamento, dessensibilização do fogo para trazer a clareza mental, dessensibilização do fogo que também gera avaliação crítica e dessensibilização da madeira que vai promover a melhora da decisão. E depois de tudo isso, nós podemos então dar sequência e fazer também a dessensibilização do metal e da terra, para estabilizar, dar o autoconhecimento e assim então promover inteligência emocional para essa paciente, para ela saber lidar com as emoções dela, para ela ter um autoconhecimento e esse autoconhecimento gerar um autocontrole sobre as suas emoções. E agora, com todo o passo a passo para ela tomar a melhor decisão da vida dela. Show? E além de tudo isso, quando nós fazemos as dessensibilizações, nós já conseguimos, né, buscar um reequilíbrio físico para todos esses desequilíbrios que ela vem apresentando. Faz sentido isso para vocês? Quer aprender mais sobre essas dessensibilizações e como promover esse autoconhecimento, esse autocontrole das emoções, essa racionalização e essa conscientização das emoções? Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional, que vai acontecer na semana que vem, dias 8, 10, 11 e 14 de maio, às 8 horas da noite, na qual vou entrar aqui no aula ao vivo, gratuita. Basta você fazer a sua inscrição que está no link da bio, e lá eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode transformar não só a sua vida, mas também a vida dos seus pacientes. Tá? Vai lá no link da bio, faça a sua inscrição, porque esse evento, ele é um evento transformador. Você não pode perder essas aulas, tá? Então, já programe, já coloque seu celular para despertar dias 8, 10, 11 e 14, porque vai ser um evento incrível e transformador. Lá eu vou te mostrar o porquê, como e a melhor forma para você fazer isso. Aí sim, você vai sair de lá sabendo fazer. Eu vou te mostrar isso não só na teoria, mas também na prática, para que você possa conseguir, né, gerar o melhor resultado para os seus pacientes. Show de bola? Aula top, obrigado. Eu que agradeço, Leslie. Estava sumida. Satisfação em ter você por aqui novamente, tá? Primeiro faça as dessensibilizações ou coloque os outros pontos. Você pode fazer da melhor forma que você quiser. Eu tenho uma preferência por fazer juntos. Então, como parte desses pontos fazem parte das dessensibilizações, você pode fazer elas juntos. Show? Maravilha. Então, muito obrigado pela participação de cada um de vocês, né? Quem puder, compartilhe essa aula com seus colegas aí da pós-graduação para que eles possam entender mais sobre a decisão também, mais sobre o cansaço físico e também possam vir para o evento Laboratório de Acupuntura e Inteligência Emocional, que quanto mais pessoas vierem, maior a nossa interação, maior será o nível de conhecimento trocado por nós. Tá? Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Basta me chamar no direct. Tem algum caso clínico que você queira que eu faça? Me chame no direct, me manda a avaliação que eu coloco aqui na lista para fazer no Café com Acupuntura. Lembrando que todos os dias, a partir dessa semana, estarei aqui às 8 horas da manhã fazendo Café com Acupuntura. Então amanhã nós temos encontro novamente aqui.
tá? Amanhã nós teremos um encontro novamente aqui. Se não for um caso clínico, eu trago um aluno aqui pra gente bater um papo para vocês verem na prática como que as dessensibilizações ocorrem de uma maneira muito mais sistemática. Beleza? Um grande abraço para vocês, tenham um excelente dia. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Contem comigo, que eu sei que eu posso contar com vocês para a gente transformar a acupuntura nesse país. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.